Funkeiro famoso já começou o relacionamento com a atriz envolvido em traição e o caso vem à tona. Vem entender com a gente. Oi, pessoas da internet, tá tudo bem com vocês? Tá começando aquele momento do dia para você relaxar um pouco e se divertir com a gente enquanto a gente comenta sobre o que rola por aí no mundo pop, celebridades e reality shows. Então, relaxa, pega uma cadeira, pega um cafezinho, acompanhe a gente e bora lá! O assunto do dia que não dá pra gente ignorar aconteceu ontem à noite. Bela Campos e MC Cabelinho terminaram após traições dele virem à tona. Os dois já estavam namorando há algum tempo e ambos acabaram de estar e contracenaram juntos na novela Vai na Fé, onde eles também se conheceram e começaram um relacionamento. Mas desde domingo, um vídeo na internet postado por uma moça de Belo Horizonte chamada Duda Medfé, eu acho que esse é o nome dela, revelando que ela havia ficado com MC Cabelinho na porta do hotel, cantando um trecho de uma música que ele teria feito para Bela Campos, viralizou nas redes sociais e chamaram a atenção para a traição do cantor. Aliás, Duda até perdeu a sua conta no Instagram depois desse vídeo viralizar e fãs de Bela e Cabelinho denunciarem a conta dela. Mas demoraria mais 24 horas para que Bela Campos realmente se pronunciasse. E ela fez da forma mais sucinta possível. E ela deve se arrepender bastante de ter feito uma tatuagem em homenagem a ele dias antes dessa traição vir à tona. Eu, pelo menos, estaria completamente arrependido. O mês de agosto, aliás, é quase um ano inteiro em 30 dias com tantos acontecimentos assim. Já repararam isso? Agora, voltando ao assunto. Bela Campos usou suas redes sociais na noite de segunda-feira para postar que ela e MC Cabelinho não estão mais namorando por motivos óbvios. Além disso, Bela diz que MC Cabelinho não teve a capacidade de falar com ela após esse caso vir à tona em poucos dias. Aí, quando o MC Cabelinho tenta se explicar, ele simplesmente diz que não ia alimentar fofocas sobre a vida pessoal dele. E bom, ele nem precisa, né? A menina já deu o serviço completo. Ela disse para o Matheus Baldi, em uma live que eles estavam fazendo, que ela se encontrou com Cabelinho em um hotel no sábado e os dois tinham um acordo desde antes do relacionamento dele com a Bela Campos. Aliás, bote antes nisso, né? Desde 2018, quando os dois se conheceram pela primeira vez na história que ela contou. E esse acordo entre os dois previa que ela podia ficar com quem ela quisesse, desde que o cara não fosse alguém famoso. Porque se fosse famoso, ele ia fazer questão de fazer esse cara famoso de corno. E foi esse tal acordo que ela teria quebrado ao ficar com o rapper Orochi em 2020. E desde então, eles ficavam nesse vai e vem sem nunca assumir nada. E ela ainda revela que Cabelinho disse que ele e Bela Campos já haviam terminado o relacionamento, mas faltava apenas oportunidade para tornar isso público. E bom, vocês sabem, ela veio. Dizer que é isso, gente. Eu em momento nenhum eu menti. Eu não acrescentei detalhe nenhum, eu não diminuí também. Eu literalmente falei a verdade, falei tudo que aconteceu. E deixei muito bem claro desde o início que ele falou pra mim que estava terminado, que ele não estava mais namorando ela e que só não tinha tornado isso público ainda. E nessa história toda eu já fiz muito, todo mundo ficou cobrando, cadê print, cadê print? Gente, se eu for parar pra postar print aqui, eu vou postar print até 2030, não tem por que eu fazer isso, tá ligado? O relacionamento ali, né, era dos dois, então eu tava a todo momento esperando um pronunciamento de um dos dois, mas principalmente dele, porque eu falei, foi com ele, quem me falou que tava solteira era ele, não era ela, eu nunca conversei com ela. Mas é isso, né, o hater sempre cai na mulher, o homem nunca tá errado, é um lírio cor-de-rosa, é a flor do campo, e fazer o que, né, gente, vida que segue, eu vou tentar seguir a minha vida daqui. Desejo muita força pra Bela, ela não merecia passar por isso. Até esse momento, apenas a Bela Campos disse que tudo acabou e que ela está se dedicando a outro projeto nesse momento e que está focando as suas energias nele. Já o Orochi, ele não quis falar nada sobre isso, nem confirmar ou nem desmentir a moça lá de Belo Horizonte.
Ou seja, essa história realmente aconteceu. Até porque nesse caso, rola aquela máxima de quem cala consente. Quando o Faustão foi pra Band em 2022, ele apresentou o seu filho João Guilherme como um de seus co-apresentadores no Faustão na Band. E tinha uma razão de ser para ele fazer isso. Faustão queria abrir as portas para o seu filho e sabia que numa emissora grande como a Globo, ele não conseguiria fazer isso. Na Band, por outro lado, ele teria muito mais facilidade para conseguir esse objetivo de lançar o filho e abrir as portas do mercado para ele. E foi isso que o Faustão conseguiu. Apesar de não estar no comando do programa Melhor da Noite e ter sido convidado para isso, João Guilherme recebeu outro convite feito pela Band para estrear uma atração voltada ao público jovem que iria ao ar nas noites de sábado. Mas não seria apenas João Guilherme a ser um dos apresentadores desse novo projeto. Por enquanto, pelo menos essa é a ideia. João Augusto, filho de Gugu Liberato, também recebeu um convite da Band após ele confessar para Patrícia Bravanel que ele deseja seguir os passos do pai. Mas por enquanto, João Augusto nega que vá largar o seu último ano na faculdade de comunicação lá na Flórida para fazer um programa de TV no Brasil. Porém, ele segue interessado na possibilidade para um futuro mais próximo, quem sabe. Será que em algum futuro próximo a gente vai ver a guerra de audiência dos filhos do Faustão e do Gugu? Olha que isso seria interessante de assistir. Faustão segue estável e dentro do esperado para uma pessoa transplantada nessas primeiras 72 horas críticas. Ele já foi estubado e está consciente e conversando com a equipe médica. Mel Maia e MC Daniel não são mais um casal real e oficial, e isso já vem de alguns dias. Apesar dos dois terem voltado pouco tempo depois daquele término que eles tiveram em junho, a coisa desandou depois daquele vídeo onde ela fala que poderia estar grávida. Inclusive, a gente falou disso nesse vídeo aqui. Se eu engravidar, Lene Sensitiva, você me paga. Apesar do vídeo ser em tom de piada em cima da previsão da Lene Sensitiva, MC Daniel aparentemente não gostou das brincadeiras e o público notou que a Mel Maia não mandou mensagens ou fez alguma referência ao aniversário do cantor, que aconteceu ontem. Mel Maia aproveitou e se pronunciou na tarde desta terça para comunicar ao público que ela e MC Daniel não são mais um casal. A amizade segue, porém sem nada romântico entre eles. MC Daniel também fez o mesmo, se pronunciando e informando que ele não tem mais um relacionamento com a Melissa, que é o nome dela. Os dois começaram esse relacionamento de vai e vem em dezembro do ano passado, quando ele se declarou para ela. Mas antes disso, ele já tinha uma amizade bem próxima. Agora, por causa de alguns dos exageros dele no começo desse ano, as coisas desandaram até o ponto que Mel Maia acabou com ele. Mas esse término durou poucos dias, porque em um show ele cantou uma música dedicada a ela, dando a entender que os dois tinham voltado. Mas esse término de agora é real e oficial e foi confirmado pelos dois. Acabou. E que dia, né? Só términos para um dia só. E sabe quem também é bom de término? A Fátima Bernardes. E não, gente, ela não terminou o namoro dela com o Túlio Gadelha, mas ela foi responsável pelo término da TV Globinho, o que fez muita gente odiar ela por isso. Em 2022, a Globo deslocou a Fátima Bernardes para apresentar o The Voice e vocês já imaginam que a coisa não deu bom, né? O The Voice foi um fracasso sob a apresentação dela em 2022 e em 2023. A Globo, então, decidiu pôr um fim na franquia The Voice. A dúvida que eles tinham é se eles iam acabar antes de ter uma última temporada ou se teria uma última temporada. No fim, optou-se por uma temporada toda em clima de despedida, com músicas voltadas a esse tema. A decisão da Globo de encerrar o The Voice acontece por causa da Fazenda mesmo. O The Voice, apesar de ser líder de audiência em boa parte de sua exibição na TV aberta, ele não consegue o mesmo nível de repercussão que o reality da Record consegue nesse mesmo período. Além disso, os anunciantes fugiram do The Voice desde que o Thiago Leifert deixou a apresentação do programa. Com isso,
Fátima Bernardes comandará o seu último programa da TV aberta, sendo deslocada para o canal GNT, onde também apresentará o programa Assim Como a Gente, um talk show desses que mais tem por lá. E pelo que parece, esse também deve ser o último projeto de Fátima Bernardes na TV e na Globo também, já que o seu contrato vence em 2025 e não há uma intenção de renovação. Ao menos não por parte da Fátima, que pretende se afastar da televisão. A gente pode dizer que se tem uma pessoa que ficou marcada por encerrar ciclos e projetos, essa pessoa é a Fátima, hein? Porque encerrar 2 programas em tão pouco espaço de tempo e ainda ganhar um consolo de um programa que ninguém vai assistir é só uma mensagem que o ciclo dela na TV parece que tá chegando mesmo ao fim. Vocês concordam? E essa é a nossa fofocaria de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece, hein? Inscrever, like, comentar. Comenta qualquer coisa, pode ser um emoji, pode ser um oi, pode ser uma risada, mas sobretudo a sua opinião. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, indica ele para mais pessoas e mais pessoas chegam na nossa comunidade de faróis. Ó, beijo para vocês, tchau, tchau.